Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, no seu lar, neste final de semana, neste sábado abençoado, em nome de Jesus. Vamos orar para começarmos o nosso estudo da palavra, como sempre temos feito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de nós estarmos estudando a tua santa palavra e nós pedimos, Senhor, a bênção do teu Santo Espírito, porque nós precisamos entender, compreender a sua vontade para a nossa vida. Sabemos que a sua vontade é perfeita, santa e agradável. Muito obrigado por estar conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Possivelmente você tenha visto nossos vídeos anteriores, um barulho durante o nosso vídeo, mas eu não tenho como evitar, porque eu tenho um vizinho aqui que está fazendo alguns trabalhos de pedreiro, e de vez em quando ele liga uma motosserra lá, não sei o que é que ele liga lá, eu não tenho como evitar. Desculpe, mas eu acho que hoje ele não vai estar trabalhando, então nós não teremos esse barulho de motosserra lá atrasinho, né? Desculpe, mas nós gravamos os nossos vídeos aqui da minha sala pastoral e não tenho como evitar. Muito bem, na quinta-feira nós falávamos sobre origem do mal, e nós falamos então da origem do mal sendo Satanás, que era um querubim escolhido por Deus, talvez o primeiro querubim, e ele que comandava todos os trabalhos e estava liderando os exércitos dos céus ali no céu. E vimos então o mal que ele fez, qual foi o pecado dele, que foi a soberba dele, que foi a vontade dele fazer o trono dele acima do trono de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho qual será o fim de Satanás, qual será o final da sua história, o que vai acontecer com ele, porque com os homens que caíram no pecado, Deus providenciou um plano de salvação através da fé no seu Filho amado Jesus Cristo. E os anjos caídos e os anjos que pecaram, né, e Satanás, que é o líder, como será o fim dele? Há a oportunidade deles se salvarem? Não há oportunidade dada por Deus. Deus não dará oportunidade aos anjos caídos, não dará oportunidade para Satanás, para arrependimento e para a salvação deles. Qual será o fim deles? No livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, o Senhor nos diz que alguns anjos que seguiram a Satanás, com certeza são anjos poderosíssimos, não sabemos qual é a hierarquia deles, não sabemos qual é a categoria deles, se são também querubins, se são arcanjos, não sabemos, mas o que se sabe que são anjos muito fortes, muito poderosos, que causam muito danos para a criação. Então veja o que diz a carta do apóstolo Pedro, no segunda carta, no capítulo 2, versículo 4, veja só o que Deus fez com esses anjos caídos, anjos que pecaram seguindo Satanás. O que Deus fez com eles até agora, o que está acontecendo com eles? Diz assim a carta de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, o que nós vemos através
desta carta de apóstolo Pedro é que há anjos fortes, poderosos, que pecaram seguindo a Satanás. Deus os prendeu em lugar de tormento, os amarrou em lugar de tormento, em cadeias de escuridão, e a Bíblia diz que estão reservados lá nessas cadeias, presos, para o dia do juízo ser definido o destino deles. Quando houver o juízo final, então Deus os julgará e estará colocados num determinado lugar para aqueles que não permanecerem na presença de Deus. Satanás, que é o príncipe deles, é o principal deles, o que está acontecendo com ele? Ainda nos dias de hoje ele está solto, ele ainda comanda anjos caídos, fortes também, mas não tão fortes quanto esses amarrados, que estão tentando destruir a obra de Deus, tentando se opor ao reino de Deus, e assim vão estar até um determinado dia também por Deus, né? Então, Satanás ainda continua liderando, trabalhando, querendo formar o seu reino. No milênio, haverá um período de milênio, que nós vamos falar em vídeos futuros, onde Cristo reinará. A Bíblia diz que neste reinado do milênio, onde Cristo reinará, Satanás será amarrado. Satanás não poderá trabalhar contra o reino de Deus, no reinado de Cristo, que se chama o reinado do milênio, né? O tempo do milênio, 1000 anos, Jesus vai estar reinando com a sua igreja na terra, e o Satanás, o diabo, a antiga serpente, ele não vai poder tentar as nações, não vai poder tentar as pessoas. Eles também serão amarrados, reservados na escuridão, possivelmente aonde estão estes outros que já estão amarrados nessa escuridão, estará aguardando até completar os 1000 anos do reinado de Cristo, e vai haver um destino final para Satanás e estes demônios. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 1 e 2, veja o que diz o apóstolo João na sua visão do Apocalipse. Ele diz: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, no reinado do Senhor Jesus Cristo, de 1000 anos, Satanás não estará podendo fazer nada de mal contra a criação de Deus. Ele vai estar amarrado. E no fim do milênio, no fim de tudo, como vai ser a situação para Satanás, para os anjos que pecaram? Diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está o falso profeta e a besta. De dia e de noite serão atormentados para sempre e eternamente. Então, veja só o final de toda a história, né? Quando tudo completar aquilo que Deus planejou, o projeto de Deus já está sendo cumprido desde o início, né? Estamos caminhando para o final do projeto de Deus. O final do projeto de Deus é que os demônios, ou seja, os anjos caídos, os anjos que pecaram contra Deus, seguindo Satanás,
esses fortes anjos poderosos estão amarrados, né? Possivelmente serão lançados no inferno após o juízo final. Satanás continua solto, será amarrado por 1000 anos no reinado do Cristo Jesus, depois será solto e haverá o julgamento final. E o que haverá no julgamento final? No livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 41, diz o destino de Satanás, diz sobre o destino dos anjos e diz também do destino das pessoas. É muito importante nós analisarmos esse texto do livro de Mateus, capítulo 25. Eu vou ler não só o 41, mas vou ler alguns versículos anteriores para nós vermos o que vai acontecer lá no futuro, depois do milênio. E eu vou ler com você porque não será só Satanás e os anjos que pecaram que serão lançados lá no inferno. E algumas pessoas, ou pessoas também serão lançadas lá. Que tipo de pessoas serão lançadas lá? E antes de nós falarmos sobre os habitantes lá do inferno, vale lembrar que o inferno não é um lugar tranquilo. O Senhor Jesus nos diz que o inferno é um lago de fogo e enxofre, aonde este lago de fogo e enxofre, ele não termina o seu fogo, o seu enxofre, e não para de dar sofrimento aos habitantes desse lugar, eternamente. Não será assim lançados lá e acabará de uma vez. Não, eles serão eternamente atormentados ali no lugar chamado inferno. Vamos ver então no livro de Mateus, no capítulo 25, a partir... vamos ler a partir do versículo 31, né? A partir do 31 é um texto longo, mas dá tempo de nós falarmos um pouquinho. Presta atenção nesse texto. Esta palavra é a palavra do próprio Jesus, não é palavra de discípulo, não é palavra de profeta, não é a minha palavra, é a palavra de Jesus. É Ele mesmo falando. E diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Muito bem, vamos parar um pouquinho aí. No final de tudo, depois do milênio, o Senhor Jesus então vai dar o destino final para os anjos caídos e para Satanás, e dará o destino final para pessoas também, né? E como ele vai fazer isto? Ele vai separar todas as pessoas. A Bíblia diz: as nações inteiras comparecerão perante este juízo final. Será um juízo de Deus. Ele vai separar, como pastor de ovelhas separa ovelhas de bodes, porque embora os animais se pareçam entre si, eles têm comportamentos diferentes, têm ações diferentes e servem para coisas diferentes um do outro. A utilização desses animais, tanto o bode quanto da ovelha, tem destinação diferente, cada animal desse. Então, o Senhor Deus vai separar os bodes das ovelhas.
né? E para as ovelhas, o que é ovelha? Ovelha é aquele animal manso, aquele animal dócil, aquele animal que tudo que ele tem, ele é útil para o ser humano. Então, pessoas, essas ovelhas são pessoas que são mansas, humildes, serviram para o trabalho do Senhor, para a obra do Senhor, o engrandecimento de Deus. Então, esses são ovelhas. As pessoas que não são assim, são diferentes, são contrários das ovelhas, são consideradas como bodes, né? E veja só o que diz a palavra, continuando o texto. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Esses dias atrás até eu lembrava essa questão que nós temos política de direita e esquerda, né? Toma cuidado, porque até na Bíblia ela fala que a esquerda sofre prejuízo, né? A direita tem benefícios, mas a esquerda tem prejuízo. E aqui está o texto da palavra que diz, olha, ele separará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fostes ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, então a mim o fizestes. Veja só o que Deus está considerando. Além da fé, né, que nós temos no plano de Deus de salvação, Ele está considerando aquele mandamento que o Senhor Jesus disse, quando alguém perguntou a Ele: o que eu faço para herdar a vida eterna, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faça o cumprimento dos mandamentos. Perguntam a Ele: qual o maior mandamento? Aí Ele diz: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Ele diz: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja, para a salvação, para herdar a direita de Deus, para ser ovelha de Deus, é preciso amar a Deus, é preciso servir a Deus e amar o próximo e servir ao próximo também. Agora veja só o fim da esquerda. Os da esquerda são os bodes, né? Os da direita são ovelhas, da esquerda os bodes. Olha o que diz a palavra. E respondendo o rei lhes dirá, versículo 41, e dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja, o inferno, que é o mal para o sofrimento para pessoas ou para quem for lançado lá, Deus preparou não para pessoas, Ele preparou para Satanás e os demônios que seguiram a Satanás. Porém,
no juízo final, as pessoas que não servem a Deus, que não querem estar com Deus, eles vão para onde? Vão para o mesmo lugar aonde estará Satanás e os demônios ou anjos que caíram, que pecaram, né? Que vão ser lançados no inferno, né? Veja bem, agora ele fala a mesma coisa para os da esquerda, o que falou para a direita, só que eles não fizeram conforme os da direita. Veja só: então dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou em prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha, então haverá uma separação de todas as pessoas desde Adão. Desde Adão haverá uma separação de pessoas em dois grupos. O grupo da direita, que são considerados como ovelhas, o grupo da esquerda, que são separados como bodes. Os da direita, Deus já preparou desde o início de tudo um lugar de habitação desses da direita, juntamente com Deus, aonde nunca mais se separarão de Deus, aonde nunca mais terão sofrimentos, dores, pecado algum entrará ali, porque pecado já foi objeto de juízo. Por isso que o pecado já é o motivo do juízo. Isso já é o juízo, né? No final é o juízo eterno. Os salvos, os que são ovelhas, estarão no lugar de alegria, paz e na presença de Deus. E os que não são de Deus, os que são considerados como bodes, eles estarão separados eternamente de Deus. Serão lançados juntamente com Satanás, com anjos que pecaram, e serão lançados no inferno. Muitos dizem, mas o inferno vai ter um fim? É lançado lá e acaba ali? Consome tudo? Não. Conforme o texto da palavra do Senhor, ele diz assim, olha: irão estes para o tormento eterno. Tormento eterno significa sofrimento, dores eternamente. Quer dizer, não vai cessar. Eternamente é com dores, com sofrimento, ali no lugar chamado inferno, que é um lago de fogo e enxofre, né? Agora é importante, o inferno foi preparado por Deus para os perdidos, para os homens, para a humanidade perdida? Não. Deus não separou, não preparou o inferno para os homens. Deus preparou o inferno para Satanás e para os anjos que seguiram a Satanás. Porém, quando houver o juízo de Deus sobre as nações, sobre os homens, sobre a humanidade, aonde vão ficar aqueles que não serviram a Deus? Aonde vão ficar aqueles que, além de não servirem a Deus, eles não foram amorosos com os seus irmãos, com os seus próximos, né? Não amaram o seu próximo? Onde vão ficar eles? Vão ser mortos? Não, porque
as pessoas, elas são criadas por Deus em 3 esferas: na esfera espiritual, na esfera emocional, que se chama alma, e na esfera física. Então, a esfera espiritual do homem, que é o sopro de Deus na vida das pessoas, ele não morre, aquele espírito da pessoa não morre. Então aquele espírito é lançado no fogo do inferno, onde há um lago de enxofre e fogo, e eternamente vão estar ali sofrendo, amém? Então é muito importante você entender isto. Para o fim da humanidade não tem terceiro lugar, só tem 2 lugares: à direita, junto de Deus; à esquerda, junto de Satanás. Aqueles que estão juntos de Deus compõem o povo de Deus. Aqueles que estão junto a Satanás compõem o povo de Satanás. Então será dividido o reino de Deus e o reino de Satanás. Uma coisa que é muito importante você entender: quem fez o inferno não foi Satanás. Quem fez o inferno é Deus. E não pense você que Satanás será o Deus do inferno, porque muitas vezes a gente pensa assim: se o inferno é para Satanás, ele é o dono do inferno. Não, Satanás não é dono do inferno. O dono de todas as coisas, inclusive do inferno, é Deus. É Deus que é o dono do céu, da terra, do mar, dos ares, de tudo que ele criou. Ele é o dono. Satanás, ao ser lançado no inferno, não pense você que ele vai estar lá, como a gente vê nos desenhos, em filmes, né, e até em gozações com Satanás, ele de chifrinho, né, de rabinho, com um tridente, espetando pessoas. Satanás não vai fazer isso lá no inferno. Sabe por quê? Porque lá no inferno é o lugar da condenação eterna para ele. Satanás será o principal dos sofredores lá do inferno. Ele será atormentado de dia e de noite, assim como os anjos que pecaram, atormentados de dia e de noite, assim como pessoas que não se rendem à vontade de Deus também serão lançados neste lugar. Haverá 2 lugares, ou como nós chamamos, céu ou inferno. Quem decide o destino para cada um é a própria pessoa. Eu decido o meu destino. Se eu quero ir para o céu, e eu tenho um projeto de Deus para cumprir na minha vida. Se eu não quero ir para o céu, basta eu não cumprir o projeto de Deus para a minha vida. E eu só seguir a minha própria vontade, a vontade de Satanás, que está o plano de Satanás é destruir as obras de Deus, é se opor a Deus, é se opor às coisas criadas por Deus na perfeição de Deus. Entende? Então, o projeto de Deus é que todos se salvem, mas para se salvar há um caminho: Jesus Cristo. A Ele ouvir, a Ele obedecer, e como Ele orientou, viver a própria vida conforme Ele ensinou. A salvação está nas tuas mãos. Nas tuas mãos está a salvação. Basta olhar para o plano de Deus, para você ser salvo, olhando para Jesus. Não quer fazer isso? Deus não vai matar você agora por causa disto. Ele vai deixar você viver, e você tem livre arbítrio para decidir hoje ou amanhã, daqui um mês, daqui um ano,
ou no final da vida, ou talvez até no final da vida não se decidir para o lugar que você quer ir. Então Deus não tem outra escolha a não ser lançar você no lugar próprio para o bom ou para o mal, né? É o mal, como a gente sempre ouve, é o mal lutando contra o bem lutando contra o mal. Quem vai prevalecer será o bem. O bem herdará todas as coisas que Deus já organizou desde a fundação dos séculos. O mal sofrerá prejuízo eternamente. E eu quero orar por você. Se você ainda não decidiu o seu final da sua história, decida hoje. Abra o seu coração para Jesus. Abra a sua vida para Jesus. Diga para Ele que você quer morar no céu com Ele, que você não quer o inferno. E obedeça a Ele. Ande nos seus caminhos. E você, crendo nele, fazendo o que Ele orientou a fazer, você será salvo. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar a favor desta vida que ainda não tomou uma decisão, ainda não, Senhor, sabe para que lado for no final, Pai. Mas se hoje esta vida está decidindo abrir o seu coração, entra no coração dela, Senhor, perdoa os seus pecados, purifica a sua vida e envia o teu Espírito Santo para ajudá-la a caminhar nesta vida cristã até o fim. Pai querido, eu oro também por aqueles que ainda não se decidiram, que o Senhor dê uma segunda chance, uma segunda oportunidade deles ouvirem a tua palavra e obedecerem, porque a tua palavra diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo, invocar enquanto Ele estiver perto, deixar o pecado, deixar a impiedade e se converter ao Senhor. Dá oportunidade ao teu povo de, ó Deus, encontrar a salvação para a glória do teu santo nome. Amém. Que Deus te abençoe. Na nossa próxima reunião, vamos falar um pouco sobre você. Eu te espero na terça-feira que vem. Fica com Deus. Um bom final de semana, um bom domingo, em nome de Jesus.